paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Sim, essa mídia convido a todos a conhecer. Basta colocar no Google Partilha Franciscana. Vocês nos encontram no blog, no YouTube, temos o nosso canal, temos as nossas páginas e grupo no Facebook e também temos uma página no Instagram. Lá você vai encontrar vídeos, textos, curiosidades, história, tudo relacionado à mística franciscana. Mais precisamente, dos irmãos Terceiro, penitente, fundado por nosso pai seráfico São Francisco de Assis, há mais de 800 anos. Então, se você também quer nos conhecer pessoalmente, com certeza na sua cidade ou próxima à sua cidade há uma fraternidade nossa. Vá nos conhecer e beba dessa espiritualidade. Você que é leigo, que é casado, que é solteiro, que é viúvo, jovem, idoso, criança, você que é do clero secular, venha nos conhecer, venha fazer parte da nossa família franciscana e seja um arauto da Boa Nova, o anunciador do Evangelho, da maneira da nossa escola franciscana. Venha nos conhecer, seja esse instrumento de paz. Hoje vamos dar continuidade ao texto muito interessante. Vou deixar aí embaixo do vídeo as fontes sobre o primeiro século do franciscanismo, mais precisamente ali logo após a morte de nosso pai seráfico São Francisco, que já próximo à sua morte, ele já via os primeiros conflitos que havia dentro da ordem, que tinha os letrados, tinha os mais cultos, que queriam reformar, atualizar a ordem, dando uma estrutura, um certo conforto aos irmãos. Mas Francisco, na sua insistência de querer manter a vivência tal qual ele viveu, da radicalidade tal qual como apresentava o Evangelho. Então, isso com o tempo, houve um racha dentro da fraternidade. Existiam os que eram mais fiel aos preceitos direcionados pelo fundador, pai Francisco, e existiam aqueles outros que queriam, uma ala mais progressista, queria fazer uma releitura das regras franciscanas. Então hoje vamos falar das consequências desta primeira revolução. Esse já é o nosso terceiro vídeo e vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pronto. O movimento de renovação e atualização da ordem, desencadeado pelos inovadores e apoiadores por Frei Elias, fez com que a ordem se tornasse na primeira força religiosa da Igreja, respaldada pela proteção dos papas. Ficava para trás como saudosas recordações as experiências heróicas da aventura evangélica dos primeiros companheiros, a simplicidade austera dos primeiros turgúrios, verdadeiramente pobrezinhos, e a espontaneidade da relação fraterna dos primeiros irmãos. Sucedia-se a centralização nas grandes cidades, com espaçosos conventos, a pobreza cheia de confiança na divina providência, a semelhança das aves do céu e dos lírios dos campos. Sucedia a preocupação de obter meios mais estáveis de vida, a organização dos estudos transformou-se numa fortaleza acadêmica. Aqui a gente já observa que eles já não moram em locais, em igrejas abandonadas, em casas muito rústicas, emprestadas, né? Eles já moram em locais mais bem estruturados, né? A esmola perdeu o significado primitivo e substituiu o trabalho manual como meio normal de subsistência. Os trabalhos mais humildes são entregues aos criados seculares. Interessante isso, né? O regime interno da ordem adopta o estilo de vida monárquica
e entra-se numa administração cada vez mais necessitada de novas justificações jurídicas para poder dispor do dinheiro. Pois bem, aqui a gente vê realmente uma mudança assim, bem radical naquela verdadeira essência, né? Não podemos de forma romântica ou passional ver esse Frei Elias que estava à frente dessa intenção de reformular a regra como um vilão, porque a gente tinha que ver as necessidades da época, as dificuldades da época. A gente aqui, confortável na nossa situação que vivemos, podemos ver isso como uma traição a Francisco de Assis. Mas também a gente tem que estar com a cabeça aberta para as realidades, as novas realidades, atualização contextual, as problemáticas que surgem com o decorrer do tempo. A gente não pode ter uma cabeça como de há 500 anos atrás, né? Que eles não sabiam nem como explicar como é que surgiam as doenças, achavam que era coisa sobrenatural, mas hoje a gente sabe que existe vírus, que existe bactérias e por aí vai. Então, realmente houve a necessidade de uma atualização. Talvez a forma que Frei Elias colocou foi muito, por ser uma forma muito rápida, se tornou algo assim assustador, principalmente para a velha guarda, para os primeiros frades que acompanhavam São Francisco. Então aquilo para eles foi algo assim muito ofensivo, né? E isso criou divisões dentro da ordem. Existiam aqueles que eram mais fidelíssimos à vivência tal qual como Francisco apresentou, mas tinha aqueles também que queriam, além de viver a espiritualidade, se capacitar no conhecimento teológico, doutrinário, até para formar os outros frades e de também pregar em cidade, né? Como verdadeiros missionários. Eles fizeram uma releitura de toda a regra, assim como numa reforma existem seus pró e seus contra, né? E assim aconteceu com os frades menores. Eles passaram por esse processo muito delicado. Eu não sei se aqui vai falar, mas lá na frente isso só foi solucionado pelo próprio papado, que deu uma solução final para esse conflito. E isso é que deu origem às 3 ramificações da ordem. Temos os observantes, tem os conventuais e logo após uma reforma que foi os capuchinhos. Então a ordem frade menores se fecha nessas 3 ramificações. Então outras fraternidades que surgiram de religiosos, de sacerdotes, não entraram mais na primeira ordem, mas como uma ramificação da terceira ordem. Por isso que a ordem terceira não é só de leigos ou do clero secular, existe uma ramificação dos consagrados e de consagradas, né? De sacerdotes que são da Tor, que seria o quê? A terceira ordem regular, né? Então, hoje a gente já vê mudanças bem radicais, né? Eles deram um outro sentido para a mendicância, que era uma característica assim muito forte na vivência missionária franciscana. Eles deixaram de fazer a mendicância, eles deixaram de viver somente da providência de Deus para se ocupar com outros afazeres, né? Principalmente os estudos, né? E o trabalho manual,
que era uma característica muito comum de outros conventos, né? Eles se tornaram uma espécie de mosteiro, né? Ele compara no texto como os beneditinos, né? Então eles já viviam a liturgia das horas, mas tinha outros serviços, como serviço manual, como um momento só para estudo, e por aí vai. Ela vai se moldando no contexto da época, se fortalecendo, se capacitando para um benefício maior e comum, que é o anúncio da Boa Nova, ser esse instrumento de Deus, do Evangelho, né? Aquela época teve a sua importância, como hoje também tem a sua importância. A importância de hoje só foi possível com o alicerce dos primeiros missionários, dos primeiros frades menores, né? Então hoje falamos do que Frei Elias fez, né? As consequências dessa primeira evolução, e vamos dar continuidade a esse texto. Amém? E como é de costume, vou fazer uma leitura de um escrito de nosso São Francisco de Assis, Pai Seráfico, que é a exortação ao louvor de Deus, que é o seguinte: temei o Senhor e dá-lhe honra, digno é o Senhor de receber o louvor e a honra. Vós todos que temeis o Senhor, louvai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Louvai céu e terra, louvai o Senhor todos os rios. Filhos de Deus, bendizei o Senhor. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Aleluia, 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 ó Rei de Israel. Todo o espírito louve o Senhor, louvai o Senhor porque ele é bom. Todos que ledes essas coisas, bendizei ao Senhor. Criaturas todas, bendizei o Senhor. Aves todas do céu, louvai o Senhor. Todas as crianças, louvai o Senhor. Jovens e virgens, louvai o Senhor. Digno é o Cordeiro imolado de receber louvor, glória e honra. Bendito seja a Santa Trindade e a indivisa unidade. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Amém. Então, espero vocês no próximo vídeo, e que cada vez mais esses conhecimentos nos capacite, nos transforme cada vez mais em pessoas melhores, em pessoas mais humildes, em pessoas mais santas. Amém? Paz e bem.